Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos apresentando esta obra, Batalhas da Bíblia, uma história militar do antigo Israel, de Chaim Herzog e Mordecai Giron, da editora BV Books. Então, irmãos, estamos aqui com esse livro, Batalhas da Bíblia, escrito por Chaim Herzog e Mordecai Giron, da BV Books. Nesse livro, Batalhas da Bíblia, os autores fazem uma análise dos relatos bíblicos, que levam em consideração pesquisas históricas e arqueológicas, assim como tendências em conhecimento. O livro pretende ser um instrumento para a compreensão do conflito que subsiste na Terra Santa e para o entendimento das origens da civilização. Então, quem é Chaim Herzog? Chaim Herzog serviu no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e em seguida nas Forças de Defesa de Israel. Foi chefe do serviço militar de inteligência de Israel, governador militar da margem ocidental do Jordão e embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas. A sua notável carreira culminou quando foi eleito presidente da República de Israel. Chaim Herzog foi o 6º presidente de Israel entre 1983 e 1993. Mordecai Giron, especialista em história militar, geografia e arqueologia. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu no exército britânico. Foi oficial dos serviços de informação após a independência do Estado israelita. É professor de Arqueologia e História Militar na Universidade de Tel Aviv. Então nós vemos aí o currículo desses dois autores, além deles servirem aos seus países e a Israel como militares. Um chegou até ser presidente, o Chaim Herzog chegou a ser presidente de Israel, e o Mordecai Giron se tornou professor de História Militar, Geografia e Arqueologia. Então nós vemos a bagagem desses dois autores. Então esse livro fala sobre o quê? Sobre as batalhas na Bíblia. Aqui no índice nós já vemos algumas das batalhas. Então no índice aqui nós temos lista de fotografias, lista de desenhos, lista de mapas e diagramas, legenda dos mapas, cronologia, agradecimento e prefácio. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é feita por Mordecai Giron. Fala sobre o cenário, explicando ali sobre Israel, sua geografia. Depois fala sobre as campanhas de Josué, as guerras dos juízes, a fundação do reino e do exército regular, a monarquia unida, os primórdios de Israel, Israel nos reinados de Omeri e Acabe, Israel depois de Acabe, as fortificações de Judá durante o reinado de Roboão, Judá durante o reinado de Uzias, o último século de Judá. A parte 2, que é por Chaim Herzog, fala as primeiras batalhas dos Macabeus e da liberdade à independência. Esse livro tem aproximadamente 326 páginas. Então esse livro aqui, esses dois militares, eles vão focar nas batalhas da Bíblia como militares. Eles não vão aqui focar como teólogo. Então eles não vão focar aqui Deus, a religião, nada disso. Eles vão focar nas estratégias dessas batalhas. Uma visão que eu tive muito interessante foi sobre o rei Acabe, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem aquela visão que ele foi um péssimo rei, ele fez mal aos olhos do Senhor,
Mas quando a gente lê esse livro, a gente vê que Acabe foi um grande estrategista, um grande general, ele venceu muitas batalhas, Deus deu muita estratégia, ele foi muito político, ele usou muito o comércio exterior. Então, através desse livro, a gente consegue entender, através da história, da geografia e do entendimento desses generais, como funcionava a estratégia dessas batalhas. Nós que conhecemos o nosso Deus, sabemos que quem deu estratégia para eles, essa sabedoria para esses generais, como Josué e tantos outros, foi o próprio Deus. Mas aqui ele analisa através de estratégias de um general. E como Israel era uma nação muito pequena, ele mostra aqui com detalhes como ele usava o próprio terreno, a natureza, as montanhas para prevalecer. Quando a gente entra principalmente aqui na segunda parte sobre os macabeus, como os macabeus, Judas Macabeu usou o terreno para vencer ali o exército grego, que era uma potência mundial. Ele conseguia com poucos homens, através de hoje como se fosse o terrorismo, vencer aquele grande exército. Ele venceu várias batalhas através das estratégias que ele usava, mesmo com poucos soldados, através de um terreno que estava a seu favor e do conhecimento que ele tinha daquele terreno, vencer as batalhas. Então eu gostei muito dessa, principalmente da segunda parte que fala como os macabeus, porque eu não tinha muito conhecimento, porque os irmãos sabem que a Bíblia protestante não traz os livros de Macabeus. Então a gente praticamente não lê e não estuda, mas através desse livro aqui que traz a história dos Macabeus, de Judas e seus irmãos, a gente vê que aquilo ali culminou na independência de Israel, vencendo dos maiores impérios da época com estratégias. E nesse livro aqui ele traz muitas fotos, muitas figuras de Israel, do terreno. A letra é bem confortável, a gente aprende bastante mesmo, aprendi bastante com esse livro. Estava devorando ele, por isso que eu não trouxe para os irmãos, porque me apaixonei muito por esse livro. Vai ser um livro de consulta, porque às vezes a gente está dando um estudo na escola dominical e entra ali sobre reis, e a gente vem usar esse livro. E esse livro ele traz esses mapas aqui, então é bem interessante você saber o que significa cada um desses. Eu aproveitei para colorir aqui o vermelho, o inimigo, o verde, Israel. Aí tem as setas, tudo dizendo aqui embaixo como foi, o que eles fizeram, como que eles venceram a batalha, onde estava o inimigo, por onde o inimigo fugiu. Então mostra todas as estratégias. Então não vem colorido, isso aqui eu colori a lápis. Deixa eu achar um aqui no começo que eu ainda não tinha pintado, as figuras vêm assim preto e branco. Aqui já tem um mapa que eu ainda não pintei. Então eu gosto de pintar porque assim já abre a nossa mente para entender como foi a batalha, por onde eles vieram, por onde o inimigo fugiu, aonde que eles venceram a batalha. Então quando a gente lê na Bíblia, a gente não tem muito entendimento do que está acontecendo ali. Às vezes a passagem é pequena, mas através desse mapa aqui a gente consegue entender bem. E quando eu vou ali, pego o lápis de cor e eu pinto aqui o inimigo, Israel, tudo, então o mar aqui eu consigo entender melhor essa passagem. Então, um livro assim, ó, que eu te indico muito para você que gosta de história, de geografia, de entender as batalhas da Bíblia, esse livro não pode faltar na sua biblioteca. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.